Olá, gente! Seja bem-vindo ao nosso encontro, nosso IPC Talk, nosso momento de edificação na Palavra de Deus, através de uma conversa bem saudável, bem descontraída, mas que traz conteúdo relevante para a nossa edificação e, obviamente, para a glória do nosso Deus. Estamos aqui no mais encontro e a gente quer convidar você a participar com a gente, para que você deixe aí nos comentários de onde você está falando e também deixar suas impressões nosso encontro, do nosso bate-papo que está acontecendo mais uma vez, tá? Estou aqui acompanhado do pastor Wanderlei, do pastor João, e eles vão deixar aí também já o bem-vindo da parte deles. Então, gente, voltamos mais uma semana que nossa jornada na primeira epístola de Paulo aos Coríntios recomeça. Agora já vamos começar falando dessas divisões que estão presentes na epístola de 1 Coríntios. Paulo até o episódio passado está manso, tranquilo, de boa. Só ações de graças. Só ações de graças. Até parece que vai continuar assim. A gente vai ver isso aí. Chamando o pessoal de santificado, de santo, né? Para poder preparar agora o pessoal para de fato exortar. Queria cumprimentar os irmãos, dizer que é uma alegria para a gente estar aqui novamente, né? A gente quer estudar junto com vocês, né? A gente desafia vocês a estudar, mas a gente também está junto nessa. Como eu disse na semana passada, a expectativa é grande da gente realmente entrar numa jornada de estudos, de aprendizado. É uma conversa que a gente tenta fazer de uma maneira mais espontânea, só que a gente está refletindo e lendo expositivamente a Escritura. Eu acho que para o crente não tem coisa melhor do que se debruçar na palavra e se aprofundar na palavra, extraindo lições e lições práticas, né, para o ser igreja hoje. Eu acho que, como ficou bem claro na semana passada, é que essa carta ela é extremamente atual. A Escritura é atual, mas essa carta, por se tratar de determinados problemas que perduram até a igreja de hoje, ela se torna ainda mais relevante e atual para o nosso cenário. Então, mais uma vez, expressar aqui essa expectativa minha. Exatamente. A gente quer trazer um assunto relevante que seja aplicável ao nosso dia a dia, para a nossa vida, tá? Pastor João, ora pra gente começar então o nosso encontro dessa... Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos mais uma vez pelo tempo que o Senhor nos proporciona de aprendizado na Tua Palavra. Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine também nossos irmãos que acompanham, Deus, o vídeo, que participam juntamente conosco do estudo. Deus, ajuda-nos para que possamos ler a Tua Palavra e, de fato, Senhor, sermos edificados, ouvirmos a Tua voz, sermos encorajados, exortados pela Tua Palavra, animados pela Tua Palavra, para que, de fato, nos comportemos como igreja de Deus, apesar das nossas dificuldades, que possamos amadurecer através da Tua Palavra. Deus, ajuda-nos nessa empreitada junto com nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. E amém. Amém. A gente vai começar aqui recapitulando do que a gente tratou no encontro passado. Se você não acompanhou, depois desse vídeo, você pode ir lá na nossa página aí no YouTube, procurar o nosso canal e você achar o vídeo da semana passada, que foi o nosso primeiro episódio. E a gente está tratando aqui da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá? E na semana passada a gente fez uma introdução do contexto, como era o ambiente ali da cidade de Corinto. A gente percebeu que era uma sociedade diversa, que infelizmente vivia uma condição de imoralidade e que de certa forma influenciava também a igreja. Percebemos também na semana passada que mesmo a igreja lidando com vários problemas, Paulo identifica essa igreja como uma igreja de Deus. E, além do mais, a gente viu também que Deus está comprometido em assegurar esse povo, essa igreja, até o fim, até a consumação dos séculos. E, no dia de hoje, a gente vai começar uma outra parte, que já foi um pouco introduzida aqui pelos pastores. A gente vai fazer a leitura do texto para a gente entender um pouquinho do que Paulo começa a pensar aqui na igreja de Corinto, tá bom? A parte que a gente vai ler está no capítulo 1, e a gente vai começar do versículo 10 até o versículo 17. Então você pode acompanhar aí na sua casa a leitura que estarei fazendo nesse momento. Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis
que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizeis, exceto Crispo e Gaio, para que nem diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Pois bem, leitura feita aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e eu queria já chamar os pastores aqui para a gente começar a debater o que foi exposto aqui na leitura que nós fizemos. Eu queria começar com o pastor João. E aí, João, o que você pode dizer para a gente aí, as suas primeiras impressões dessa leitura que nós acabamos de fazer? A partir da leitura, a partir de como Paulo começa, né, a exortação, a carta, dá para ver que um problema, todo problema relacionado à igreja são problemas sérios, reais e que precisam ser tratados. Mas Paulo, diante de uma igreja, que ele mesmo fala, igreja de Deus, o povo santo escolhido, mesmo sendo uma comunidade cheia de problemas, Paulo começa tratando um problema específico, que é o problema da falta de unidade, da facção, da divisão dentro da igreja. A gente falou na semana passada que essa igreja tinha problemas em relação a dons, problemas em relação a moral. A gente citou, o pastor Alan, se eu não me engano, citou a questão do jovem que tinha uma relação com a madrasta, a mulher do próprio pai, mesmo tendo diversos problemas, desigualdade, conflito entre aqueles que tinham mais condição, menos condição. Paulo começa tratando da divisão na igreja, da falta de unidade na igreja. Dá para perceber como isso é caro para a fé cristã e para a experiência comunitária. Divisão é um problema grave que persiste na igreja em todos os tempos, que, se não tratada, gera cisma e cisões. E hoje a gente tem essa variedade de denominações e igrejas porque muitos dos dilemas e problemas que começaram com facções e grupos que não se entendiam não foram tratados e resolvidos. Para Paulo, a unidade da igreja é muito cara. Para Paulo, a unidade da igreja é algo a ser valorizado. Paulo sabe também que, não tratando primeiro o problema da falta de unidade na igreja, os outros problemas não vão poder ser tratados. Uma igreja que não concorda em relação a aspectos centrais da fé, fundamentais da fé, é uma igreja que não vai entender sobre aspectos doutrinários que são secundários, coisas que têm menor relevância e que acabam gerando briga. Então, eu começo, justamente ressaltando aquilo que Paulo quer destacar, que a unidade da igreja é algo cara e fundamental para o bom andamento do corpo de Cristo, da comunidade de fé. Por isso que ele, ao lermos esse versículo 10, a gente percebe que Paulo ele faz uma oração de súplica. Ele começa fazendo uma oração com o coração dele apertado, preocupado. Ele diz: rogo-vos, ele diz: rogo os irmãos, e usa o nome de Deus como argumento para que eles obedeçam e ouçam a sua súplica. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus. Eu lembro quando era moleque, minha mãe sempre falava assim: pelo amor de Deus. É um apelo, né? É um apelo, interjeição, uma exclamação. Se pelo nome de Cristo, pelo nome de Deus vocês não fizeram, o que mais vai levar vocês a fazer, né? É meio assim. E é dessa forma que a comunidade está. Uma comunidade de gente sensível, gente que Paulo vai exortar para que voltem a agir segundo o propósito que foram chamados, ensinados por ele, que é apóstolo,
por ele que é apóstolo. A gente viu na semana passada que essa apostolicidade está sendo questionada. Em outros momentos, nós vamos ver aqui nessa mesma epístola que Paulo vai dizer: se eu sou apóstolo, vocês são a prova viva disso. Ninguém é mais prova para mim de que eu sou apóstolo do que vocês, porque eu fui como um pai para vocês. Eu gerei vocês. E é que Paulo usa dessa autoridade que não é focada nele, mas no próprio Cristo, para dizer para ele: eu rogo-vos que vocês falem a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que Paulo está preocupado não é apenas com desavençazinhas no meio da igreja, que seria já danoso, mas que isso fosse um motivo de que a unidade da cristandade fosse ameaçada. Veja que, quando Paulo vai citar nos versículos seguintes, Pedro, Cefas, Apolo, quando Paulo vai dizer: olha, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo, quero de cara dizer que não há nenhum problema de Paulo com Pedro, não nesse momento. Se a gente ler a carta aos Gálatas, a gente vai ver que Paulo vai ter um conflito, um confronto muito forte, muito duro com Pedro, mas é uma coisa muito também pontual, né? Ali. Sim. Paulo fala com Pedro face a face, a gente vai ver lá na Epístola de Gálatas. É uma questão que se resolvida, né, entre eles. Eles conversam. Não é uma divisão. Não é uma divisão. É uma questão pontual que Pedro tem uma perspectiva diferente de Paulo. Paulo vê uma ameaça ao Evangelho de Jesus Cristo ali e ele exorta Pedro. Aí, aqui nessa epístola, veja comigo, ele quer que todos falem a mesma coisa, que não haja essa divisão: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, Paulo não tem problema nenhum com Apolo. Apolo era um orador formidável, fantástico. Pedro pertenceu ao grupo apostólico. Paulo, tem as suas qualidades como apóstolo, e ele, enquanto apóstolo, ressalta essas qualidades e diz para a comunidade que eles devem imitá-lo, porque ele imita ao próprio Cristo. Mas o que preocupa Paulo, e eu quero começar dizendo isso para você, o que preocupa Paulo é o fato de que a unidade do cristianismo não pode ser quebrada. Imagina que o cristianismo está nascendo. Imagine que a fé está sendo espalhada pela Ásia inteira, pela Europa. Imagina que essa comunidade que se divide, essa mentalidade vá se espalhando por toda a cristandade, já no início. Então, Paulo tem essa preocupação com a unidade da fé. Hein, João, me parece, e eu aqui não quero levantar pontos políticos, mas me parece que é uma tendência do ser humano politizar as coisas, de criar, sei lá, ídolos, se identificar com eles de tal modo que as bases fundamentais, por exemplo, da fé, são subvertidas em razão da minha idolatria a uma suposta pessoa. A gente olhando para a igreja, vamos olhar para a igreja de Corinto, né? O que a gente tinha? Até a expressão aqui, a divisão, que a gente, na nossa tradução que a gente está usando aqui, a ARA, usa divisão. Mas quando a gente vai para o original, até é um termo um pouco mais duro, né? Duro talvez porque hoje ela carrega um sentido para a gente um pouco mais pesado, que é facção, né? O que acontecia é que a gente tinha na igreja de Corinto cristãos que eram facciosos, né? Facção, né? A gente, no contexto carioca, no contexto de Rio de Janeiro, né, carrega muito esse estigma, esse peso dessa palavra, né? Porque está ligado ao crime organizado e, enfim, a gente sabe que, né, facções não conversam, né? Facções não conversam, relações, né? Se atacam, né? Se atacam o tempo todo. E por que esse tema é tão relevante a ponto de Paulo tratar primeiro? Né? Paulo não está falando de qualquer assunto. Paulo fala de problemas que perduram até hoje. E hoje a gente vê que qualquer coisa acaba sendo motivo para as pessoas montarem seus próprios grupos e partidos, montarem o seu timinho ali, o seu grupinho, e lutarem dentro da própria igreja por seus próprios interesses. Isso talvez seja uma tendência do coração pecador, humano, idólatra, realmente de ser partidário.
Mas o que a gente vê é que isso tem se refletido cada vez mais, né? Mesmo a gente não está aqui para evitar, né, certos assuntos, mas quando a gente olha, por exemplo, e vê, infelizmente, hoje essa questão política que atinge e traz mazelas para a igreja, né? A falta de unidade causada por assuntos que não são primários. Debates e conflitos, né? A gente vê fulano categorizar, você é de tal lado, tal viés, e você não é igreja. Né? Ah, você também não é. Então, a gente vê que é um motivo que se torna para muita gente caro, importante, mas que é completamente banal quando a gente sabe que o evangelho é que é central. Acho que é interessante, João, quando você fala dessa questão política, pensar que hoje o nosso problema é semelhante ao que a Igreja de Corinto está vivendo nesse aspecto, mas hoje esse problema é suscitado por um culto à personalidade. Essas personalidades se colocam como salvadores, se trazem para si um séquito de seguidores, desejam, de alguma forma, serem honrados, louvados, seguidos, inclusive cegamente. Parte da igreja tem feito isso, e isso tem trazido danos imensos à igreja. Essa questão da divisão aqui, nisso se aplica à nossa realidade, mas eu quero destacar aqui, o que não se aplica aqui à nossa realidade é de que Apolo, Pedro, Paulo e Cristo não estão trazendo para eles sim. Produzindo isso. Não são eles os causadores disso. Sim, por isso que eu falei anteriormente que Apolo tem uma relação extremamente boa com Paulo. Fraterna, né? Paulo, neste momento, Pedro também. Sim. Paulo, ele nas cartas, ele vai citar Apolo, sempre com destaque. Até quando a gente olha o versículo 11, que é o versículo em que ele vai... O versículo 11 e 12, que são os versículos onde ele vai ressaltar qual é o problema, porque Paulo, ele é muito claro, né? Paulo não tem milindre, Paulo é transparente. Primeiro, Paulo recebeu informações suficientes para escrever o que ele está escrevendo, né? Paulo não recebe uma fofoquinha e já se vê ali ameaçado e pensa assim, olha, pô, a minha fama, né, tá se perdendo ali, Apolo está assumindo, né, proeminência, meu destaque está se perdendo, sim. As pessoas estão valorizando outros homens ali e tal, outros pastores, outros líderes. Paulo não tem esse milindre, Paulo recebeu informações suficientes para escrever a carta. Paulo, no versículo 11, vai dizer que ele recebeu informações, né, da casa de Cloé, da família de Cloé, ou Cloé. Ele poderia receber, de repente a mensagem chegou para ele com intenções ruins, né? Intenções realmente de fazer uma fofoca, algo do tipo. Paulo já joga logo essa fofoca por terra. Se for fofoca, ele fala assim, ó, quem falou foi fulano, e o problema é esse, né? O problema tá aí. O problema é que alguns estão dizendo que é de Paulo, outros de Apolo. Então, Paulo, ele, inclusive, começa, né, falando dele mesmo, né? Uns falam que são de Paulo. É como se, eu acho que dá para perceber, talvez, ali, Paulo começando, ele termina em Cristo, né? Paulo começando, se colocando como inferior. Paulo, Apolo, Cefas, Cristo. Porque Paulo depois ele só vai falar dele. Depois ele não vai falar de ninguém, né? Ele não vai ficar falando assim, Apolo batizou quem? E Pedro, foi aí? Por que Pedro fez aí? Não, ele fala, eu só preguei o evangelho, eu nem sequer batizei. O meu trabalho, no qual fui chamado, foi proclamar o evangelho. Então, Paulo, ele não está ali, ele não entra no conflito, ele não dá voz, ele não dá ouvidos à fofoca. Paulo recebe essas informações, Paulo recebe uma carta da igreja, Paulo recebe uma comitiva, junta essas informações, testifica daquilo que ele ouviu de cada uma das fontes que ele recebeu, e ele escreve completamente sem milindres. Hoje a gente já recebe alguma informação, a gente já se dói, já se machuca muita gente, né? Muita gente faz isso. E aí você vai tratar de uma maneira muitas vezes errada e vai receber aquilo mal, né? Pensa assim, a gente não sabe receber muitas vezes a informação e nem reagir bem àquela informação. Paulo joga por terra qualquer espírito de fofoca, qualquer milindre, qualquer coisa. Simplesmente ele fala. E se a gente for pensar também, até a própria Escritura, pastor Alan, se você me permite... Com toda certeza. A própria Escritura diz que a Escritura que eu digo aqui para o Novo Testamento, a Escritura do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Sim. E aí quando você lê o livro de Provérbios, você claramente vê que Salomão, segundo a tradição, diz lá o quê? 6 coisas Deus abomina. Perfeito. 6 coisas Deus odeia. E 6 coisas Deus odeia. E a 7ª ele abomina.
E aquilo que Deus abomina, segundo o Antigo Testamento, é aquele que produz contenda entre irmãos. Então, essa divisão está produzindo contenda, está rachando a comunidade, está produzindo malefícios para a igreja, vai destruir a igreja. Vai destruir a igreja. Então, Paulo precisa se colocar duramente sobre isso, contrário a isso. Quando você fala, pastor João, ele recebeu uma comitiva, ele recebeu uma carta, ele recebeu informações, porque tem que ser tratado o pecado. Perfeito. Não há nenhuma dificuldade de ninguém aqui. Existe algo errado. Vamos sentar, vamos colocar, vamos conversar. É o que ele faz com Pedro, né? É o que ele faz com Pedro. O que ele está tentando evitar na igreja de Corinto não é uma situação em que haja debate. É algo que... o debate sendo construtivo, né, a discordância. Ele não está querendo que as pessoas pensem de forma uniforme, né? Não, tem que ser tudo, concordar e tal. Não. O que ele está dizendo é que naquilo que é essencial, naquilo que é primário, tem que haver concordância. A expressão aqui justamente é essa, né? Algumas traduções trazem isso, né? Que é concordância. Concordância, ele até usa essa mesma expressão quando ele vai falar com Evódia e Sintique na carta aos Filipenses, né? Rogo para que vocês concordem no Senhor, no trabalho, né? No trabalho concordem, haja concordância. Sim, para eu concluir minha linha de raciocínio, segundo Calvino, 3 coisas Paulo está falando com relação a isso. Ele está dizendo o seguinte: eu quero que haja entre vocês concordância, eu quero que haja entre vocês unidade, e eu quero que haja entre vocês harmonia. Calvino faz uma leitura pastoral incrível dessa epístola. Ele, ao ler esse texto, ele entende o seguinte: olha, vocês falem a mesma coisa, vocês concordem, vocês precisam concordar. Aí ele diz, e que não haja divisões entre vocês, ou seja, haja unidade entre vocês. E aí Paulo conclui, Calvino arremata dizendo, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Vocês precisam ter harmonia no que vocês estão fazendo. Vamos pensar no próprio Jesus Cristo, quando ele diz que não é possível uma casa dividida prevalecer. A gente está aqui colocando a igreja de Corinto como o modelo, mas vejam, a gente tem uma diversidade de denominações no nosso país. Nós temos uma diversidade de tendências teológicas, de abordagens eclesiásticas. Isso tudo pode ser... nós podemos conviver desde que aquilo que é essencial seja preservado por todos e de que isso não seja um fator de divisão. Perfeito. A gente tem uma base comum que precisa nos unir. A gente precisa manter essa base fortalecida a fim de que a unidade da igreja não seja quebrada. As distinções, elas haverão sempre, mas elas são sempre secundárias. Interessante o fato de você ter trazido o texto de Provérbios, onde fica de forma muito evidente a rejeição que o próprio Deus tem nessa divisão. Que talvez a gente crie categorias de pecado e a gente então dá mais valor para certo tipo de pecado que talvez, na perspectiva de Deus, na própria revelação de Deus na Sagrada Escritura, pode ser o contrário. Por exemplo, na questão do cuidado dos necessitados, você tem um Antigo Testamento onde Deus estabelece leis dentro de Israel para que haja cuidado dos necessitados. E que talvez hoje, para as pessoas, pode achar isso secundário. E esse texto de Provérbios, somando com essa presença de Paulo aqui em combate à desunião... A prioridade que ele dá, né? É a prioridade. Pastor, é tão interessante que você está colocando que, se a gente for olhar a epístola toda, há pecados de descendentes de cabelo em pé. Sim. E não são tratados primeiro. E a prioridade de Paulo é falar sobre a divisão. Eu, particularmente, ia tentar resolver primeiro do jovem que está se relacionando com a mulher do próprio pai. Porque nós estamos condicionados a uma moralidade... A categorizar o pecado. A uma moralidade que foca na sexualidade, que foca no dinheiro, na bebida... Porque a gente vê naquilo, nosso país... naquilo que acaba, a gente sempre pensa assim, naquilo que é mais escandaloso. É escandaloso. Para o nosso país, o que é ser cristão? Ser cristão é não beber, ser cristão é não fumar, ser cristão é não roubar, ser cristão é não adulterar. Para Paulo, ele definiria que ser cristão, em primeiro lugar, é estar
unida à igreja. Perfeito. Primeira coisa que a igreja de Corinto precisa entender, sim, não que Paulo esteja dizendo que beber, fumar, adulterar, isso não são coisas importantes a serem combatidas. Paulo vai combater todas essas questões. Perfeito. Mas ele primeiro entende o seguinte, primeiro vocês têm que se unir. Exatamente. Primeiro você precisa ser uma igreja, e para ser uma igreja precisa estar unida. Sem a unidade de vocês, não dá nem para começar a conversar sobre nada. Então, os outros pecados e as outras falhas que a comunidade vive vão ser tratadas paulatinamente. Paulo não vai passar pano, não. Perfeito. Mas ele vai tratar primeiro aquilo que ele entende que vai fazer desmoronar tudo. Perfeito. Então já fica a expectativa para os nossos amigos que estão acompanhando a gente, de que a gente vai tratar de assuntos aqui espinhosos, que talvez, no nosso ponto de vista hoje, são assuntos caríssimos. A gente vai ser tratado. Mas primeiro aqui existe um problema que não é ignorado, que não é relativizado, mas que Paulo dá a devida importância, que é a questão da desunião. Eu me lembro de um pastor, agora não lembro o nome dele, mas ele fazendo uma relação, por exemplo, de um ambiente de guerra. Que quando você está num ambiente de guerra, ali não importa se a pessoa, se ela é gorda ou magra, se ela é alta ou baixa, se ela pertence à mesma nação, o mesmo exército ou o mesmo time, vamos dizer assim, todos estão comprometidos a uma única coisa, a combater naquela situação ali. Me parece que Paulo, então, para que a igreja continue vivendo as suas virtudes e o propósito que Deus tem para ela, João, é que ela continue unida. Porque um exército não comprometido com essa unidade está afadado ao fracasso, como o pastor Vanderlei relatou. Assim, fica latente aquilo que o pastor Vanderlei já apontou, né, aquilo que a gente já tem comentado. Paulo sabe que se não tiver unidade, como é que ele vai tratar os outros problemas, né? Porque, por exemplo, quando ele fala da questão da própria disciplina, aquele jovem que a gente tem, né, citado aqui, né, quando a gente fala de disciplina, tem que ter concordância, né? Você precisa, por mais que você discorde de como administrar a disciplina, mas uma liderança de igreja precisa, no final, mesmo que haja divergência sobre o que fazer, no final precisa concordar, devemos fazer dessa forma. Então, como eles vão tratar, como a liderança dessa comunidade vai tratar de outros problemas, se eles não conseguem se entender, se há facção, se há divisão, né? De repente um chegaria e falava assim, não, peraí, Paulo está falando falaria que é para a gente tratar dessa forma. Não, mas Apolo falaria que era de outra forma. Ainda colocando os líderes da comunidade, porque Paulo é o plantador, Apolo foi aquele que sucedeu Paulo ali no pastoreio da comunidade. Pedro é essa liderança, né? Pedro é a liderança proeminente na época, né? Um líder ali do grupo apostólico. Então, ainda colocando essas pessoas que não provocaram conflito em conflito entre si, que não existia, na verdade, conflito, eles criaram o conflito. Então, Pedro agiria dessa maneira aqui, duvido que Pedro agiria dessa forma, não, Paulo acho que trataria dessa forma. Então, é o que acontece, né? Sempre essas confusões, essas facções acabam envolvendo até muita gente que não tem nada a ver. E é interessante que isso é totalmente desautorizado por Paulo. Ele, inclusive, no versículo 13, ele é extremamente irônico e sarcástico. Ele diz no versículo 13, acaso Cristo está dividido? Porque a galera isentona, né, usando o nosso termo mais... eu sou de nenhum deles, não sou de Cristo. Nosso termo mais comum, vai dizer, não sou de Paulo, não sou de Apolo, não sou de Cefas, sou de Cristo. E Paulo vai dizer, não, ele começa dizendo, acaso Cristo está dividido? Cristo não está dividido, não. Não tentem dividir o que está unido. E ele diz, foi Paulo crucificado em favor de vocês? Porventura foram batizados em nome de Paulo? Não me usem como motivo para as divisões que vocês estão criando no corpo de Cristo. Pastor, até em relação ao que você voltou agora no versículo 12, né, é interessante, porque até essa afirmação, não, eu não sou de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, eu sou de Cristo, né, pode de fato ser Paulo descrevendo um grupo que estava além dessas divisões, mas pode também indicar um grupo que tem rejeição à liderança, né? Eu estou com Cristo direto, eu sou discípulo de Cristo direto, então ser um grupo de pessoas que talvez se identificasse assim, não, eu sou de Cristo, para ser um isentão mesmo, né, para falar assim, não preciso de liderança, aquilo que eles falaram pouco importa para mim, o que não é algo, né, não é uma característica bíblica de um cristianismo sadio, né? Não é, porque a gente tem sim, Deus instituiu lideranças devem ser obedecidas se permanecerem
fiéis à palavra, obedientes ao que Deus estabeleceu, mas pode ser também um grupo que está fugindo, né, entre aspas, né, de facções, criando seu próprio partido ali. Não, meu partido é o não liderança. Eu obedeço o que Jesus falou, a tradição que Jesus falou e tal, e é isso que eu sigo. Porque o que acontece, a gente tem uma tendência sempre a caminhar sempre nesse pêndulo. Ou uma liberdade apartidária, ou está comprometido com uma figura específica, uma tradição específica, de forma que eu não posso dialogar com outra. Paulo busca que essa igreja mantenha essa centralidade no Evangelho, porque até o nome de Cristo serviu de motivo de divisão aqui. Então, Paulo, ele diz, Paulo não foi crucificado em favor de vocês. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Não, vocês não foram batizados em nome de Paulo. Paulo não é o fundador do cristianismo. A gente, protestante, reformados, presbiterianos, nossa teologia, nós costumamos a fazer uma referência que a nossa teologia vem de Paulo, depois Calvino. Agostinho, Calvino. Se a gente for lá atrás, Platão, Jesus, Paulo, Agostinho e Calvino. A gente traça uma linha histórica do pensamento que nós mantemos como referência. Só são referências. Exato. Só são aproximações do ideal bíblico, que nós acreditamos que a nossa tradição nos aproxima ainda mais do ideal bíblico, por isso temos lealdade às nossas confissões e aos nossos símbolos de fé. Mas jamais eles são palavra definitiva. A palavra definitiva é a Escritura Sagrada. Sim, e também há grupos, né, que vão para o outro extremo. Fala assim, não, esquece tradição teológica, histórica, esquece documentos importantes como credos e confissões. Não, isso não importa, nada disso importa. E parecem viver quase um cristianismo marginal ali, né? E acabam que eles mesmos estabelecem suas próprias doutrinas. Eles pensam estar fugindo de alguma, talvez, institucionalização, mas eles acabam fazendo a sua própria institucionalização, né? Seria um grupo assim, não, eu sou do grupo partidário, mas na verdade estão montando o próprio partido. O equilíbrio é importante, né, nesse caso. E a gente percebe que, para o nosso tempo de hoje, o coração do homem vaidoso, temos, diferentemente como o pastor Vanderlei colocou, que Paulo ele rejeita esse título de ser o cabeça da igreja, de ser o criador. Líderes, né, Paulo está citando pessoas ali que não estavam comprometidas com isso. No entanto, nos tempos de hoje, a gente percebe liderança que gosta desse holofote, né, que gosta desse destaque. E encontra pessoas que também promovem esse tipo de ambiente. Então, meus irmãos, a gente já percebe aqui, para a gente caminhar para a nossa conclusão, de que, não, o único que deve ser exaltado, quem é referência para a comunidade é Jesus. É Ele que foi crucificado, Ele que se doou, em nome dele que nós somos batizados, Ele é a nossa pedra angular. É interessante, Alan, que Paulo sequer lembra de fato quem ele batizou. Para ele, né, tem gente que fala assim, não, né, fiz tantos batismos, né? Tu vê como é que é o extremo, né? Paulo sequer lembra. Paulo começa falando de quem ele batizou, só batizei Crispo e Gaio. Aí depois, 2 versículos depois, acho que alguém dá um toque nele, né? Sóstenes talvez dá um toque nele. Paulo, não, lembrei aqui agora, cara, tu batizou também a casa de Estéfanes, né? E aí ele fala, né? Em tempo, né? Batizei a casa de Estéfanes. Ele sequer lembra com clareza, né? Sem crise. Ele sequer lembra com clareza quem ele batizou de fato. Para ele, importante é proclamar o evangelho. Né, quem está batizando, quem está discipulando, né, quem dá a sequência do trabalho depois, para ele pouco importa. O negócio é que o trabalho está sendo feito, o evangelho está sendo proclamado. Isso, por vezes, no nosso tempo, pode ser visto como uma displicência pastoral, porque no versículo 16 diz, como você já citou, que ele relembra depois, ou Sóstenes. Acho que gostei dessa alternativa que você criou. Alguém dá um toque nele. Né? Não tinha como apagar, né? Não tinha como. Porque quando Paulo escreve a epístola, diz que e Sóstenes, Sóstenes não escreveu junto com ele, mas Sóstenes estava junto com ele nesse ministério na igreja de Corinto. Sim. Mas provavelmente você tem razão. E Sóstenes falou, Paulo, você esqueceu. Você batizou a casa de Estéfanes. Aí Paulo, para fechar questão, ele fala,
Se eu batizei mais gente, eu não me lembro. Imagina a gente falando isso no nosso púlpito. E aí quem te esqueceu, grita lá, mas batizou também. Não me lembra que me batizou também. Faz pouco caso de mim. Porque a gente está vivendo uma sociedade e numa época em que as pessoas são extremamente milindradas, a coisa é pessoal. Não é pessoal. Sim. Paulo não tem relação pessoal com o membro. Nós somos pastores de um rebanho. A nossa relação não é pessoal com o membro. Não há membros especiais. Não há relacionamentos especiais. Enquanto indivíduo, eu posso ter relação que eu quiser com quem quer que seja. Perfeito. Mas enquanto ministro do Evangelho, eu preciso tratar a todo o meu rebanho de forma igual. E Paulo vai dizendo, olha, isso não é importante, porque eu não sou importante. Quem eu batizei não tem importância, porque eu não sou importante. Importante é em nome de quem eu batizei. Eu batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não me lembro que eu batizei. Provavelmente porque batizou muita gente, ou provavelmente porque esqueceu, ou porque não quer dizer mesmo, ou porque Paulo não quer dizer. Sim. Vamos pensar aqui que Paulo pode ser que ele não queira dizer. Até para não provocar, de repente, aquilo que ele está tentando evitar, que é uma confusão, aumentar a confusão, o cisma, os conflitos ali, né? Paulo, ele simplesmente está narrando ali, olha, para mim o que importa é proclamar o evangelho de Cristo Jesus, a ênfase, né, no em Cristo, por Jesus Cristo, continua aqui, né, o texto ele vai seguir a mesma toada aqui. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, importa é pregar a Cristo. E outra coisa, pastor Alain, Paulo não está desvalorizando o batismo aqui não. Sim. Isso. Ele não está dizendo que o batismo não é importante, ele não está dizendo que o batismo deve ser considerado como parte do processo da chegada, o rito da entrada na igreja. Ele não está desqualificando o batismo, ele está dizendo o seguinte, eu batizei, não me lembro quem batizei, mas com certeza Paulo falaria, batizei todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos foram batizados. Não se preocupe se fui eu que batizei. Sim. Lutero diria que não importa quem batizou, não importa tanto que Lutero, no seu discurso radical, Lutero era dado muito a isso, a esses discursos bombásticos, e ele diz, em uma das suas cartas, ele diz, se for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até o diabo batizou, está valendo o batismo. Paulo está dizendo algo parecido, dizendo não importa quem batizou. Se fui eu, se foi Apolo, se foi Pedro, quem foi, não importa. Porque para Paulo também é um trabalho cooperativo, né? É por isso que em outro momento ele vai falar, eu plantei, Apolo regou. Porque existe uma cooperação, todos são servos. Muito bom, meus amigos. A gente está chegando então no nosso final. Eu queria ouvir de vocês, de forma rápida e sucinta, as suas conclusões diante daquilo que a gente conversou aqui. O que os nossos irmãos que estão acompanhando devem levar para a vida? Questão de prioridades, questão de ter foco naquilo que é essencial. O que a gente pode finalizar aí do nosso programa de hoje? Eu gosto daquela frase, né? Que ninguém sabe, quando o pessoal fala assim, ninguém sabe quem escreveu, fala que foi Agostinho, né? Alguns já falaram que é Agostinho, outros já falaram que eram outros, foi Spurgeon. Mas é aquela frase, né? Que naquilo que é principal, primário, unidade. Naquilo que é secundário, né, diversidade, mas em todas as coisas o amor, a caridade. A igreja não deve ser uniforme, não deve ser, digamos assim, não é aquela coisa engessada, né? Há a questão da unidade na diversidade. Nós somos um povo formado por diferentes, assim como a cultura, assim como a cidade de Corinto era uma cidade, um povo variado, né, a igreja acaba por ser também. Mas naquilo que é central, naquilo que é primário, naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial, a igreja precisa prezar pela unidade. Hoje a gente vê que qualquer coisa, infelizmente, tem sido motivo de divisão. Eu quero terminar a minha conclusão não concluindo. A minha conclusão é ler o último versículo e não concluir, e só deixar para vocês, instigando vocês para o nosso terceiro episódio, que semana que vem vai sair, para vocês pensarem no último versículo, já refletirem a semana toda sobre o que vem por aí. Quando a gente lê o versículo 17, Paulo conclui esse tema, porque ainda está na perícope, mas Paulo já está entrando na segunda, na próxima perícope. E aí eu vou fazer o que Paulo está fazendo aqui. Ele diz assim, no versículo 17, porque não me enviou Cristo para batizar,
mas para pregar o evangelho. Só quero deixar isso claro mais uma vez. Ele está dizendo o seguinte: o objetivo principal dele não é o batismo. O batismo é consequência do pregar o evangelho. Não é consequência. Se a gente for voltar até a própria grande comissão de Jesus em Mateus capítulo 28, a gente vê o quê? Que ele ide fazer discípulos de todas as nações. Ide fazer discípulos de todas as nações, ou seja, pregar o evangelho, é o objetivo e é o imperativo. E aí diz, batizando-os, ensinando-os. Perfeito. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, o principal é pregar o evangelho. O batismo é, uma vez que aquele indivíduo recebe o evangelho, ele é inserido pelo batismo. E ele é ensinado depois de inserido, porque ele tem que obedecer tudo aquilo que foi ensinado por Jesus e aqui pelos apóstolos. E aí eu termino dizendo o seguinte: Paulo não foi chamado para pregar, para batizar, mas para pregar o evangelho. E aí a minha provocação é essa última frase de Paulo, que vai nos remeter ao terceiro episódio, que é: e a forma como esse evangelho tem que ser pregado é que Paulo provoca a comunidade de Corinto, e eu provoco vocês também. Paulo diz assim: não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo, que é uma discussão que a gente vai fazer na semana que vem, com relação à sabedoria do mundo e à sabedoria de Deus, que Paulo aqui começa a falar, e a gente vai, na semana que vem, com certeza, nosso... Perfeito. Muito bom, gente. Então fica aí a provocação do pastor Vanderlei para o próximo episódio, tá? Nós vamos tratar sobre isso no próximo programa, e a gente já quer convidar você para participar com a gente, tá? Toda quarta-feira, sempre às 19h30, a gente está lançando novos episódios aí da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e você é o nosso estimado convidado para participar conosco, tá bom? Mais uma vez eu peço que você curta o vídeo. Se você não comentou, deixe o seu comentário aí, por favor, e se puder também compartilhar esse vídeo para que todo esse nosso bate-papo, essa nossa conversa seja edificante também para mais pessoas, tá bom? Então, muitíssimo obrigado pela sua participação. O pastor João vai estar orando com a gente hoje. Você orou primeiro, João? Para começar. Então o pastor Vanderlei vai orar para finalizar o nosso programa. Amém. A gente agradece a vocês pela presença. Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu és fiel. Tua palavra se cumpre em nossa vida. Amém. Que Tu nos abençoe, ó Pai, que o Senhor nos guarde e aplique a Tua palavra no nosso meio. Amém. Que não hajam entre nós divisões, mas que Cristo reine. Amém. Soberano sobre Assim a igreja seja. que é dele. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.